Em 2015, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos conseguiu garantir um acordo robusto e vinculativo que impediria o Irã de desenvolver uma arma nuclear. O Plano de Ação Conjunto Global, ou Plano de Ação Conjunto Global, resultou no fim das sanções ao programa nuclear iraniano, em troca do compromisso sério do Irã com termos rigorosos. Estes termos foram feitos para impedir o Irã de construir uma bomba nuclear e garantir que qualquer violação permitiria tempo para uma resposta militar internacional. Mas o que era exatamente o Plano de Ação Conjunto Global? E o que significa que o presidente Trump saiu do acordo? E quão perto o Irã está realmente de uma bomba? As ambições nucleares do Irã originam-se de sua vivência na guerra com o Iraque, 1980 a 1988, e do anseio em se resguardar da influência de superpotências como os Estados Unidos. Na guerra contra o Iraque, ambos os lados usaram armas químicas, sendo catastrófico para as duas nações. Piorando a situação, o Iraque obteve o apoio de nações como União Soviética e Estados Unidos durante o conflito, pois viam o Irã como adversário regional e apoiavam quem lutasse contra ele. Portanto, a liderança iraniana concluiu que as armas nucleares eram vitais para sua sobrevivência, necessidade que se agravou quando o Irã viu a coalizão liderada pelos Estados Unidos da América vencer rapidamente as forças iraquianas na Primeira Guerra do Golfo. Ficou evidente que o Irã, sem armas nucleares, não resistiria militarmente aos Estados Unidos da América. Mesmo com retórica agressiva e ameaças aos Estados Unidos da América e Israel, as aspirações nucleares do Irã são essencialmente defensivas. Na realidade, o Irã ganharia pouco ao criar um extenso arsenal nuclear, já que potências regionais como Arábia Saudita e Jordânia, aliadas próximas dos Estados Unidos da América, e nações prósperas, buscariam imediatamente seus próprios programas nucleares em resposta. O equilíbrio de poder na região continuaria praticamente inalterado, com o Irã confrontado com vizinhos nucleares igualmente armados e com o suporte dos Estados Unidos. Estrategicamente, seria um desastre. O Irã esperava manter a habilidade de alcançar um surto nuclear ou de construir uma arma nuclear rapidamente, sem necessariamente produzir uma arma funcional. Isso permitiria ao Irã usar a ameaça de armas nucleares como moeda de troca e proteção, sem precisar de fato construir uma, evitando assim uma indesejada corrida armamentista nuclear regional. As ações do Irã, apoiando o terrorismo no Oriente Médio, geraram desconfiança internacional sobre o desenvolvimento secreto de armas nucleares. Especialmente nos Estados Unidos da América, há a preocupação de que o Irã possa construir tal arma em segredo e entregá-la a um grupo terrorista para uso em um ato de terrorismo nuclear. Acredita-se que a invasão da Organização do Tratado do Atlântico Norte ao Iraque em 2002 foi parcialmente impulsionada pela intenção de demonstrar ao Irã as consequências se uma arma nuclear usada por terroristas nos Estados Unidos da América ou Europa fosse ligada a ele. Sanções severas ao Irã ampliaram seu isolamento econômico global, enfraqueceram-no e ameaçaram a estabilidade do governo, com o povo exigindo mudanças. Sob sanções por patrocínio ao terrorismo e outras desestabilizações regionais, as sanções nucleares conseguiram o que ameaças de força não puderam: levar o Irã à negociação do seu programa nuclear. Embora ninguém acreditasse que o Irã queria construir muitas armas nucleares devido ao risco de destruição pelos Estados Unidos da América, o país sempre esperou usar a ameaça nuclear para melhorar sua posição nas negociações. Em 2015, o presidente Obama resolutamente se recusou a remover quaisquer sanções da nação, além das impostas especificamente devido ao seu programa de armas nucleares. Financeiramente debilitado e sem opções, o jogo nuclear do Irã falhou e foi forçado a aceitar os termos do Plano de Ação Conjunto Global. Segundo o Plano de Ação Conjunto Global, o Irã concordou com várias medidas-chave, todas destinadas a impedir o enriquecimento de urânio a nível de armas e que qualquer tentativa seria evidente e demorada. Isso diminuiu o tempo de ruptura nuclear do Irã de algumas semanas para pouco mais de um ano para ter uma arma nuclear operacional. O presidente Obama tinha como objetivo-chave garantir que haveria tempo suficiente para detectar e mobilizar forças militares caso o Irã tentasse alcançar a ruptura nuclear. Os termos do Plano de Ação Conjunto Global seriam, portanto, número 1, o fechamento de várias instalações de enriquecimento de urânio e a destruição de 14 mil de suas 20 mil centrífugas de enriquecimento de urânio.
Essas peças de hardware críticas para enriquecer urânio a níveis de grau de armas, das 6.000 que o Irã tem permissão para reter, seriam modificadas permanentemente e irreversivelmente para garantir que não possam enriquecer urânio além do necessário para a energia nuclear civil. O Irã foi obrigado a usar apenas suas centrífugas IRI-1 de primeira geração, menos eficientes, e barrado de desenvolver modelos mais avançados por anos. Esta ação neutralizou efetivamente a habilidade do Irã de criar rapidamente uma bomba nuclear. Para tal, teria que aumentar significativamente seu estoque de centrífugas, gerando uma grande construção e compras internacionais facilmente identificáveis e interrompíveis. O atual estoque de urânio enriquecido do Irã foi reduzido de 10.000 kg para apenas 300 kg. Apesar de uma arma nuclear moderna requerer apenas 15 kg para operar, os 300 kg que o Irã pode manter não seriam suficientes para as etapas de pesquisa, desenvolvimento e teste para uma arma nuclear de primeira geração. Número 3. As atividades de enriquecimento de urânio se limitam a 3,67%, suficiente para uso em reatores nucleares civis e experimentais, mas bem abaixo dos 90% necessários para uma arma nuclear. Número 4. O Irã teve que encerrar várias instalações nucleares, restando apenas a unidade de Natanz para enriquecimento de urânio e os laboratórios de Fordow para pesquisa, sem permissão para material físsil nos laboratórios de Fordow. Essa medida facilitou o monitoramento do programa nuclear iraniano e possíveis operações militares, restringindo o número de alvos a serem atingidos. Número 5. A planta de plutônio em Arak foi redesenhada e preencheu seu reator de água pesada com concreto para que não pudesse mais criar plutônio de grau militar. Essa medida também limitou o tipo de combustível que o Irã poderia usar para construir uma bomba apenas para urânio e aumentou o tempo que levaria para fazê-lo. O Irã aceitou inspeções irrestritas da Agência Internacional de Energia Atômica em todas as suas instalações nucleares, incluindo minas de urânio, fábricas de centrífugas e cadeia de suprimentos. Isso também abrange qualquer local suspeito identificado por ativos de inteligência ou outros meios. Qualquer desenvolvimento ou compra de tecnologias de uso duplo ou peças de hardware que poderiam ser usadas para a produção de energia nuclear pacífica e pesquisa ou armas nucleares também seriam monitoradas de perto. A única exceção é que alguns locais militares teriam acesso controlado, porém, o Irã deve permitir acesso até a esses locais. Com medidas rigorosas e cooperação sem precedentes do Irã, o programa de armas nucleares da nação foi totalmente neutralizado. Porém, muitos, principalmente nos Estados Unidos da América, criticaram nos últimos anos o acordo como falho. Infelizmente, essas preocupações são principalmente devido à ignorância dos detalhes do plano de ação conjunto global do processo de construção de uma arma nuclear e dos objetivos estratégicos do Irã. O medo predominante é que o Irã possa secretamente desenvolver uma arma nuclear, violando os termos do plano de ação conjunto global. Seria tão incrivelmente difícil para o Irã alcançar isso que beira o absurdo. A instalação de centrífugas em Natanz era um dos segredos mais bem guardados do Irã, e não apenas sua existência foi rapidamente descoberta pela inteligência israelense e americana, mas foi penetrada em várias ocasiões pelo infame vírus de computador Stuxnet que destruiu milhares de centrífugas em operação. E claro, isso ocorreu sem que os inspetores acessassem todo o país. Desenvolver o hardware para armas nucleares é um grande desafio e não pode ser facilmente escondido. Especialmente quando inspetores internacionais examinam minuciosamente seu país e suas finanças. Para construir uma arma nuclear em segredo, o Irã precisaria reconstruir boa parte de sua infraestrutura nuclear. Embora tenha tentado ocultar uma instalação de enriquecimento, seria impossível fazer isso para toda a cadeia de desenvolvimento nuclear. Então, é claro, há a simples questão de que o Irã não é bem servido por ter um arsenal nuclear em primeiro lugar. Ele está ciente de que os Estados Unidos da América usariam toda a força militar necessária para neutralizá-lo se ele desenvolvesse um programa nuclear funcional. Mesmo que o Irã não o fizesse, teria que lidar com nações adversárias como Jordânia e Arábia Saudita, desenvolvendo armas, algo que ambas demonstraram forte intenção de fazer.
Infelizmente, a retirada do presidente Trump do Plano de Ação Conjunto Global desestabilizou muito o acordo inteiro e ameaçou um retorno aos anos pré-acordo de constantes ameaças de ação militar e retaliação pelo Irã através de seu apoio a redes internacionais de terror, em uma jogada que visa forçar os membros europeus do acordo e a China a relaxar as sanções reimpostas pelos Estados Unidos da América. O Irã começou novamente a enriquecer urânio e ultrapassou os limites de estoque estabelecidos pelo Plano de Ação Conjunto Global. Contudo, mesmo que o Irã persista no enriquecimento de urânio, precisaria de pelo menos um ano para obter material suficiente para uma arma nuclear, tornando a violação um blefe calculado. Assim, existe a questão de transferir uma arma nuclear funcional para uma plataforma de mísseis e desenvolver um sistema de entrega que possa atingir alvos internacionais na Europa e América, uma tarefa complexa. Em resumo, o Irã está há meses ou, no mínimo, um ano de ter material para construir uma bomba. E seria isso, uma única bomba. Encaixar essa arma em uma plataforma de entrega que seja precisa e confiável seria outro desafio por si só. Se o Irã construísse uma bomba, seria suicida, pois desencadearia uma resposta militar internacional imediata. A saída do presidente Trump do Plano de Ação Conjunto Global foi tão representativa quanto a ameaça do Irã de criar uma arma nuclear. Infelizmente, estamos voltando rapidamente à era pré-acordo onde o futuro é incerto. Acredita que o Irã seria imprudente o bastante para realmente montar uma bomba? Por que sim ou por que não? Deixe-nos saber nos comentários. E como sempre, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo incrível.